Glória a Deus. Meus irmãos, já participam. Amém. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. A partir do versículo 1 ao versículo de número 3. Glória a Deus. Bom, estamos aqui para juntos adorar o nosso Deus. Josué, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo de número 3. Todos encontraram? Amém. Está escrito assim, irmãos. E sucedeu depois da morte de Josué, de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como um dia eu disse a Moisés. Amém? Amém. Meus irmãos, percebam que este livro recebe o título da sua personagem principal, que se destaca como o líder escolhido por Deus do início ao fim deste livro. Os antecedentes pessoais de Josué muito contribuiu para que ele se tornasse o líder da conquista. Josué, ele viveu pouco antes, o próximo ao fim da opressão do povo israelita pelo Egito, e Josué teve a oportunidade ímpar de ser testemunha das 10 pragas enviadas por Deus para esta nação egípcia como um castigo de Deus. Entre as pragas que Deus enviou foi a de sangue, de rãs, piolhos, moscas, morte do gado, chagas, chuva de pedra, nuvem de gafanhoto, trevas e morte do primogênito, dos primogênitos. Josué também teve a oportunidade de participar da primeira Páscoa. Também foi testemunha dos milagres, dos juízos sobrenaturais de Deus durante a caminhada do povo atravessando o Egito. Também Josué serviu a Moisés como capitão dos soldados que participaram da primeira guerra, depois que saíram de Israel contra os amalequitas. Foi Josué também o único que subiu ao monte Sinai junto com Moisés, quando Deus entregara as tábuas da lei e dos mandamentos para o povo de Israel. Josué, ele aprendeu a dedicar a sua vida, ter uma vida de comunhão diante de Deus, e tinha o prazer de deleitar-se na presença de Deus. E acreditamos que tudo isto Josué aprendeu com o seu líder espiritual, o grande legislador e profeta Moisés. Aqui no capítulo de número 1, vemos Deus chamando Josué e dizendo: o meu servo Moisés é morto.
Então Josué, levanta, porque você vai passar pelo Jordão com todo este povo e herdar a terra que eu prometi. Quando eu analiso esta simples introdução que horas acabamos de fazer, eu aprendo uma coisa, que todo propósito passa por um processo. Todo propósito passa por um processo. Os irmãos sabem que aqueles que querem se formar em alguma profissão, fazer a faculdade, eles passam por um processo, começam a estudar e aí vai para a faculdade, cursos, para chegar aonde eles querem. Mas para chegar aonde eles querem, eles têm que passar pelo processo do aprendizado. Então, todo propósito passa pelo teste do processo, e todo processo está determinado dentro de um tempo. Por isso que o sábio Salomão, ele escreve dizendo no número 3 de Eclesiastes, a partir do verso 1, dizendo que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, há tempo de chorar, há tempo também de cantar. Há um propósito determinado por Deus debaixo do céu. Então, todo propósito passa por um teste do processo. É bem verdade que o processo que às vezes enfrentamos nos faz chorar, os processos que às vezes enfrentamos nos faz sentir agonia na alma, mas para tudo Deus tem o seu propósito. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando falamos em processo por causa de um propósito, não dá-se para esquecer da irmã Ana. A irmã Ana passou por um processo, e o processo que ela passou foi um processo interno, foi um processo dentro de casa, foi um processo dentro do lar. Uma coisa é você passar um processo fora de casa, outra coisa é você passar um processo dentro do seu lar. O processo que Ana enfrenta dentro de casa é que a sua companheira, a segunda esposa do seu marido Eucana, estava ali afrontando, estava ali perseguindo, estava ali humilhando por uma razão, porque ela gerava filhos. Ana, porém, não gerava. Ela não sabia. Quem tinha fechado a madre de Ana tinha sido Deus, e quem tinha abrido a madre dela também tinha sido o Deus. Então, o mesmo Deus que tinha a chave e abriu a madre de Penina foi o mesmo Deus que tinha a chave e fechou a porta do ventre de Ana. Mas Deus, ele faz tudo com propósito. Então Ana passa por este processo da humilhação, processo da perseguição, processo das críticas, e Ana sabia chorar, só que Ana chorava no lugar certo. Ana chorava aos pés daquele que tem o poder de fechar e o homem não abre, e tem o poder de abrir e o homem não fecha. Ela chorava para a pessoa certa, chorava nos pés da pessoa certa. Pode dia o processo lhe fazer subir ao templo, e no templo ela dobra o joelho, e o processo era tão doloroso, pastor Edson, que ela não tinha força para expressar palavras, mas as lágrimas e o gemido da sua alma fazia com que chegava a audição do sacerdote Eli.
propósito, como o sacerdote ele já tinha perdido as possibilidades de enxergar com os olhos espirituais, então ele interpreta mal. Olha para Ana e diz: mulher, até quando estarás embriagada deste vinho? Ela levanta os olhos e diz: não estou embriagada, eu vim aqui e estou derramando a minha alma perante ao Senhor. É como ela estivesse dizendo: eu estou aqui apresentando a Deus, falando para Deus que eu não suporto mais o processo. Eu estou aqui apresentando a Deus e mostrando as minhas queixas. Estou derramando a minha alma perante ao Senhor. Não sou filha de Belial e nem estou embriagada. Então o sacerdote ele olha para ela e disse: mulher, levanta, vai em paz, porque Deus concederá o desejo do seu coração. Vejo ela saindo dali com as suas mãos sobre o seu ventre e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantou ao meu favor, e o fim deste processo está chegando e viverei o propósito. Aleluia. O propósito que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Depois ela volta ao tempo, só que ela não volta chorando por causa do processo. Ela volta agora cantando por causa do propósito. Ela volta adorando a Deus por causa do propósito. Ela volta glorificando a Deus por causa do propósito. E ela chega, o sacerdote também não a reconhece mais, mas ela se apresenta dizendo: eu sou mulher que entrei chorando, mas agora cheguei cantando com o meu propósito para Aleluia. Ana fez como a irmã Daiane nesta noite. Quantas vezes vivendo o propósito chorava, às vezes quantas vezes vivendo o processo ficava preocupada, às vezes vivendo o processo dizia: meu Deus, será que vai dar certo? Mas hoje ela chega com a chave na mão dizendo: o propósito foi concluído para a glória daquele que tem a chave de abrir. Quando falamos em propósito e quando falamos em processo, não dá-se para esquecer de Davi. Davi viveu os seus momentos de processo. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando das ovelhas. E enquanto cuidava das ovelhas, a Bíblia diz que veio um leão para tentar tragar uma ovelha. A Davi defendia a ovelha, pegava o leão e matava o leão. Davi estava cuidando das ovelhas. Vinha um urso tentar tragar a ovelha. Davi defendia a ovelha, pegava o urso e matava o urso. Deus estava fazendo Davi viver o processo. E este processo estava ensinando a Davi como amar a ovelha, defender a ovelha, lutar pela ovelha, lutar por aquilo que o pai tinha colocado na palma da sua mão. A Bíblia diz que o espírito maligno, ele entra na vida de Saul e alguém testifica de alguém que está vivendo um processo por causa do propósito, porque não tinha ninguém que fazia Saul ter paz na alma, mas alguém disse: eu conheço um. O filho de Jessé, o Belemita. Ele é um moço destemido, corajoso, preparado para a batalha. E outra coisa, aí o Senhor é com ele. Trouxeram Davi para o palácio e quando Davi estava tocando a harpa, a Bíblia diz que ele se sentia bem, Saul se sentia em paz.
Era como Davi estivesse tocando. E a adoração de Davi atraía a presença de Deus. E o Espírito de Deus sendo atraído através da oração. Aquele espírito maligno tinha que procurar outro lugar para ir, porque aquele que Deus tem propósito aonde ele estiver, a sua adoração atrai a presença daquele que está. A Bíblia diz que depois que Davi mata o leão, mata o urso, expulsa o espírito maligno da vida de Saul, eles têm uma batalha preparada agora, tem um gigante desafiando Israel. E Davi chega e diz que quem é esse que se aproxima? Quem está afrontando o exército do Deus vivo. Davi olha para os soldados que estavam preparados e todos fugindo, e dizia: eu irei lutar com ele. Saul disse: mas como você pode ir? Ele disse: fique tranquilo, porque o Deus que me livrou da mão do urso, da mão do leão, eu mesmo, Deus, entregará em minhas mãos esse filisteus. Enquanto você está vivendo o processo, as lutas são internas. Ninguém está vendo Davi matar o urso, ninguém está vendo Davi matar o leão. Mas agora, a peleja agora não é mais interna, agora é externa. É na presença de duas nações. Deus estava dizendo para Davi: Davi, chegou o momento de eu apresentar o seu nome. E eu entrarei na peleja com você. Foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei, exaltarei o seu nome. Todo o processo, todo o propósito passa pelo processo. Para a gente já encerrar aqui. Quem não lembra de José? Por causa do propósito, seus irmãos o invejam, seus irmãos lançam dentro de uma cova, seus irmãos vendem como escravo. Sofre uma calúnia. A mulher diz que ele tentou pegar a pulso, mas ele não fez isso. A mulher ficou com a sua capa, que era símbolo de honra que os homens eram dados, mas José estava dizendo: perco as honras que os homens me deram, mas eu não perco a minha fidelidade com Deus. Foi parar na prisão, o destino, o caminho que José está trilhando, aparentemente está oposto ao propósito que Deus estava tinha lhe mostrado através do sonho. Mas Deus, ele sabe como trabalhar. A Bíblia diz que os pensamentos dele é mais alto que os nossos pensamentos, o caminho dele é mais alto que os nossos caminhos. Ele trabalha da forma que ele quer, da maneira que ele quer. E fique tranquilo que você não vai sair da rota. Ele vai te levar até o propósito. Parecia que a rota era oposta. E o céu dizendo aqui: fique tranquilo, fique tranquila. Você está vivendo só um processo, mas esse processo não vai te tirar da rota. Esse processo não vai deletar o propósito que foi projetado por Deus para você viver. Fique tranquilo, é o momento do processo mesmo. E no período do processo tem que chorar, tem que gemer. No período do processo, as lágrimas espalham, os poros viram sangue. Mas tem que viver no processo. E fique tranquilo, se ir para a cruz é processo, fique tranquilo. E se ir para a sepultura é processo, mas fique tranquilo, o propósito é: depois de 3 dias ele ressuscitará dentre os mortos. Fique tranquilo, há o tempo da justificação, mas também há o tempo da ressurreição. Deus tem propósito para realizar através. Mas o conselho que dou: fique firme. O processo é por causa do propósito.
E o propósito é bem maior que o processo. O Senhor Deus disse assim para Jeremias: finaliza ali. E respondeste-eis: coisas grandes e ocultas e firmes que você não sabe. Paulo escreveu isso daquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu. É o que Deus tem preparado para os que o amam. E eu encerro dizendo assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Fique firme nesse processo. Fique firme durante esse processo, porque vai passar. É só o vento que está soprando. É só uma tempestade que Deus permitiu soprar no ar. Mas o vento que permite o mar e o vento fica bravo é o mesmo que se levanta dizendo: acalma-te, vento. Fique firme. Aguente firme. Porque o tempo do processo passa. Mas o tempo do propósito é para sempre. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E eu quero profetizar em nome de Jesus: o amanhã será um novo dia para a sua vida, para a sua história. Não, eu vou profetizar: amanhã será diferente para você. Tem coisas de Deus aguardando você amanhã. Você viverá surpresa de Deus ao amanhecer. Essa noite de processo vai passar e amanhã está chegando para você viver o propósito de Deus. Só se acredita na glória. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Quem está vivendo um processo aqui? Aleluia. Quem tem um propósito e sabe que esse processo é para você chegar no seu propósito? Levanta a mão. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Bom, eu sou daquele tempo. Não sou muito velho não, mas eu sou do tempo que as coisas da igreja eram resolvidas aqui, ó, no pé do altar. Eu sou daquele tempo que acredito que quando a mensagem vem e quando você crê no que o profeta falou e quando você se decide vir ao pé do altar receber uma oração, é porque está muito perto de você vencer o processo, aleluia, e chegar ao seu propósito, amém? Nós vamos estar orando nesta noite e eu acredito que Deus vai. Preste atenção, olha só o dia de hoje. Escute só, não esqueça dessa mensagem e dessa oração. Porque quando você, aleluia, estiver no seu propósito, nas suas mãos, você vai vir aqui agradecer e vai lembrar desse dia de hoje, amém? Quantos decidiram, amém? Então vamos orar nesse momento, meu Deus, meu Pai, Senhor, aqui está na tua igreja, Senhor, na tua frente. Ó Deus, a tua igreja, Senhor, está no pé do altar nesta noite, Senhor. Ó Deus, a tua igreja que pede, Senhor, arrepio a tua palavra nesta noite, Senhor. Este tempo confessado que está vivendo, Senhor, o processo. Ó Deus, que eu causa.